Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Nossa Senhora! Salve essas entidades de luz que estão hoje nessa seara linda de amor e de cura. Boa noite, eu sou Margarete Bianchini. Vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre autoconhecimento. Talvez o que eu fale você já tenha ouvido, mas sempre é bom recordar, relembrar e praticar. E eu começo perguntando para uma pequena reflexão: será que a gente se conhece? Não? Eu também acho que não. A gente fala muitas vezes, né? Eu sei quem eu sou. Mas a proposta de saber quem se é exatamente para a nossa evolução. Porque se eu sei dos meus pontos que eu tenho que trabalhar, são eles que estarão mais presentes no meu dia a dia, na minha vida, e me colocando às provas, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, passando para um planeta de regeneração, mas a prova aqui ela é prática. Por isso que encarnar é bom. Porque a gente tem mais possibilidades de evoluir. Então a gente começa explicando um pouquinho o que é alma. Alguém tem ideia? O que é alma? Às vezes as pessoas brincam, né? Minha alma está saindo do corpo. É mais ou menos isso. Porque a alma somos nós. É o espírito encarnado. Pode colocar outro. Então, quando nós pensamos, né? Quem somos nós? E principalmente o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa jornada, cabe uma reflexão. Esta encarnação que você pediu a Jesus, eu preciso descer naquela família, eu preciso reatar com aquela pessoa que em outra vida pode ter sido meu pai, meu filho, meu irmão, minha esposa, meu marido, e que eu não aproveitei aquela encarnação. Eu preciso voltar lá, por meio do amor, resgatar, perdoar. É assim que a gente fala antes de chegar aqui. É um acordo. E a gente também define a missão que a gente quer vir fazer aqui. Nós definimos uma missão. E quando chega aqui, nós passamos pela misericórdia do véu do esquecimento e começamos a nossa jornada. Então faz uma reflexão. Na sua família não tem alguém difícil? Né? Bem difícil. Fala, puxa, mas ele é bom, ela é boa, aquela ali é difícil. Às vezes está muito próximo, às vezes está só na sua família, porque aquela pessoa precisa de muito mais amor. Mas, para eu chegar a este ponto de entendimento, eu tenho que me conhecer. E o que a alma, então, tem a ver com essa história de autoconhecimento, de resgates, de perdão? A alma, ela tem basicamente 3 funções. A função da razão. Então, eu tenho que pensar o que eu vou fazer, como eu vou fazer, porque se eu agir só pela emoção, é capaz de sair matando todo mundo. Não tem a razão, né? Então, às vezes, alguém me tira do equilíbrio e eu puxo pela razão e falo, dai-me paciência para eu conseguir conviver em harmonia. Não é assim? Ainda a alma tem a função da inteligência. Inteligência não no sentido dos bancos da escola, da faculdade, dos diplomas, mas aquela inteligência do saber discernir o que é certo, o que é errado, quais são as regras da sociedade para a qual eu tenho que seguir, né? Então, a gente tem esse processo de inteligência
evolutivo. E ainda temos o pensamento. Pronto, aqui chegou no ponto alto da nossa palestra. Porque o autoconhecimento, ele vai começar a ser gerado pelo meu pensamento. Como assim pelo pensamento? A mente cocria a nossa realidade. Então, muitas pessoas pensam assim, eu penso positivo, mas não acontece nada. Por que eu penso positivo e não acontece nada? Porque o meu padrão mental ainda vibra numa frequência que não permite com que as coisas aconteçam na minha vida. E isso a neurociência explica, né? Então, o que vem a ser a neurociência? Eu trouxe ali um pouquinho dos desenhos da nossa mente internamente. Então, pensa nessa árvore, parece uma árvorezinha, né? Com as raízes, vamos supor, as raízes. Essas raízes, elas são chamadas de dendritos. Elas são responsáveis pela comunicação cerebral. Então, quando você olha para mim, está vendo que eu estou falando, primeiro os seus olhos estão tendo um registro de uma imagem. Chega lá, nesta parte do corpo que se chama axiônio. Aí ele vai processar isso. É uma pessoa que está explicando sobre alguma coisa. Essa comunicação entre uma árvorezinha e outra, que tem aqui dentro da nossa cabeça, é milésimos de fração de segundo. E aqui, na altura da testa, no meio do cérebro, tem a glândula pineal. De manhã, esta glândulazinha minúscula registra todos os seus pensamentos. Então, faz uma reflexão. Como é que você acorda? Bom dia, que bacana, mais um dia, mais uma oportunidade para eu acertar. Acordei, estou respirando, estou no lucro. Ou, que calor, e agora vou pegar trânsito, o metrô vai estar cheio, aquele inferno, aquela coisa, lá, 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 lá. Registrou. Ficou gravado na sua memória. Ao acordar. Tudo bem até aqui? Então, a glândula pineal, ela é um cristalzinho pequenininho que faz esse registro dessa informação. Pode perceber que nesse dia que você acordou assim, digamos, não tão bem, não vai dar nada certo. Você chega à noite falando, que dia! Não deu nada certo. E muitas oportunidades e possibilidades surgiram para que você enxergasse que poderia fazer diferente. Mas está tudo registrado aqui como uma grande nuvem. Sabe aquele desenho da família Addams? Que eles andam, tem uma nuvem assim em cima? Quando a gente acorda nesse sistema, é assim que acontece. Agora a gente vai... deixa eu só explicar aqui um pouquinho. Olha o registro do cérebro, né? O cérebro, ele tem 86 bilhões de neurônios, todos fazendo esta função da comunicação. Eles fazem entre 1.000 e 10.000 combinações por segundos dos registros mentais. E ainda existem diversos tipos de neurônios fazendo, então, essa comunicação interna para a gente começar a ter os registros da nossa caminhada, da nossa vida. Então, muda para mim? Olha que foto bonita aí do microscópio, a parte interna dos neurônios. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro e a gente não esquecer mais. Vamos supor que sexta-feira você fala, eu vou lá no Salve, eu vou passar com a entidade, porque eu preciso resolver minha vida, a entidade vai me ajudar. Aí,
Você pega o seu carro e vem para cá e entra na marginal. Aquele mar de carros na véspera do feriado. E o seu registro mental vai lembrar aquele fim de semana que você falou que ia passar na praia, que você ia relaxar, e que você pegou para daqui até Santos 5 horas de trânsito. Né? Ficou nervoso, ficou irritado. Então, quando você pensa e entra nessa marginal e vê aquilo, está gravado aqui, automaticamente você tem estímulos no seu corpo físico. Por quê? Você lembrou o desgaste, o cansaço, o quanto difícil foi. Quer dizer, nessa altura do campeonato, a fé já foi embora, né? Você não sabe nem mais para onde está indo, que vai falar com quem, vai fazer o quê, e aquela pressão, né? Lembrando que vou chegar lá, não vai ter mais senha, ainda vou perder uma sexta-feira e o assunto é urgente, está pegando fogo na caixa d'água. Então, todos esses registros mentais que a gente vai tendo vão gerando estímulos químicos hormonais. Então, a gente tem uma série de hormônios cerebrais que vão sendo distribuídos pelas forças dos chakras, que é assunto de uma outra palestra, que vai deixando o nosso corpo físico adoecido. Porque aí você começa a ficar com tensão, ansiedade, tem gente que alega formigamento nas mãos, taquicardia, tudo porque você teve um registro mental negativo. Ai, como é que a gente muda isso? Removendo essas crenças de dificuldade, de que nada dá certo para mim, que tudo no meu caminho parece que eu tenho que superar obstáculos, porque as pessoas que estão na minha vida, elas que atravam a minha vida. Então, o que eu tenho que fazer para me autoconhecer? Entrei nessa marginal, sabendo que eu vou ficar nervoso ou nervosa, é ter o autoconhecimento de falar, vai dar tempo. Eu posso pegar um outro caminho. Eu posso fazer outras alternativas para chegar lá. E ir fazendo aquele processo de autoconhecimento. Eu já sei que eu sofro no trânsito. Eu já sei que eu sou impaciente. Eu já sei que eu não consigo deixar ninguém entrar na minha frente, mesmo que dê seta, tudo bonitinho, porque isso me desequilibra. Então, aqui eu começo a entender o que Jesus sabiamente pregou há 2000 anos atrás. A compaixão, amar o teu próximo como a ti mesmo. E você vai adoçando, vamos dizer assim, a sua alma, né? O seu corpo, e entendendo que existem outras possibilidades. Mais um, pode virar? Eu gosto sempre de colocar ali, nessa parte dos neurônios, né? É como se fosse um fio desencapado, imagina esse ventilador aí com esse fio ligado na tomada, e o que cobre o fio é chamado bainha de mielina, que é formado pelo ômega 3, que previne o Alzheimer, por isso que a gente sempre recomenda analisar como é que está essa parte hormonal, mineral do seu corpo, né? Então aqui a gente lembra que esse pensamento que nós temos, ele vai gerar uma emoção. A emoção é automática. Dificilmente a pessoa tem um autocontrole de falar, não, eu já sei que aqui eu vou me irritar, então eu vou respirar. Dificilmente. Mas, se eu começo a fazer um processo, quem sou eu? Quais são os gatilhos que me desequilibram? Eu começo a ter o autocontrole da minha mente, que é uma forma da gente evoluir sem sofrer, porque são dois caminhos, ou pelo amor ou pela dor.
A gente sempre escolhe o mais difícil, mas não precisa. E como que a gente faz? A meditação, ela auxilia a diminuir, então, a velocidade dessas sinapses cerebrais, há uma distribuição melhor hormonal, as descargas elétricas no seu tempo correto, porque ela acalma a mente. Pode ir mais um. Então, olha que interessante, essas emoções, que são os choques elétricos que nós damos em nós mesmos, elas geram comportamentos. Então, eu escuto sempre as entidades falarem, né? Enquanto você não acalmar esse seu nervosismo, a coisa não acontece. Porque a gente fica cego, não enxerga. E as intuições, elas vêm pelos nossos mentores, pelo nosso anjo da guarda. Só que muitas vezes ele está lá soprando para a gente. Olha aqui, entra nessa rua aqui. Você vai conseguir chegar. Mas a ira está tão grande, o descontrole está tão grande que a gente não ouve. Então, muitas vezes a gente chega brigando. Eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. E não é verdade. Porque o anjo da guarda está ali o tempo inteiro, torcendo para a sua vitória, torcendo para o seu sucesso, te inspirando. Então, quando você está em paz, quando você está em equilíbrio, dá para ouvir. Mais um. Pode ir lá para a meditação já. Aí, ó. Isso. Eu escrevi um livro, chama-se Reeducação dos Impulsos da Alma. Ele trabalha um pouquinho a primeira parte das crenças. E depois eu tenho 31 meditações, que dá para fazer uma por dia. E eu gostaria de praticar uma agora, que é a meditação número 1. Enquanto a Rose vai mudando aqui os slides. Isso. Pode ir mais um. E eu vou convidá-los a fazer essa meditação. E elas estão gravadas lá no YouTube. Tem meditação para encerramentos de ciclos. Tem a meditação da bênção do útero. Tem a meditação para a paciência, foi recorde. E tem a meditação do medo, que é um sentimento que paralisa a nossa vida, que está muito ligado com os desequilíbrios dos nossos chakras. Então, se você depois quiser passar lá no canal do YouTube, escolher as meditações, a gente vai fazer uma agora. Eu vou pedir para você já fechando os seus olhos, se acalmando. Quando a gente fica sereno, a gente sente a energia do ambiente. Meditação 1. Autoconhecimento. Deite-se ou sente-se em um lugar calmo, em um momento em que não seja interrompida. Respira fundo pelo nariz, sentindo as suas escápulas se abrindo. Solte o ar pela boca. Repete esse processo quantas vezes forem necessárias, até que você realmente se sinta relaxada. Na respiração de meditação, você enche o pulmão de ar, leva esse ar para a barriga se expande, o diafragma se esvazia. Você solta o ar como se as escápulas fossem se soltando e o ar saindo pela boca. A velocidade tem que ser a mesma de encher e soltar o ar. Vamos lá? Inspira. Cresce essas escápulas. Vejam que elas se abrem, segura um pouco. Envia o ar para baixo, soltando. O diafragma se esvaziando. Vamos novamente. Inspira.
Segura um pouco, envia o ar pela barriga, soltando todo o ar que está dentro de você. E vai fazendo até você realmente se sentir totalmente entregue, com a mente serenada. Se você estiver com dificuldade, coloque a sua língua no céu da sua boca. Isso fará com que a sua concentração vá para este ponto e você conseguirá se concentrar. Agora mentalize um tubo de cor branca vindo do céu, sendo colocado ao seu redor. Ou seja, você está dentro desse tubo, recebendo um banho de luz branca. Esse tubo de luz que vai da sua cabeça até os pés, como um scanner voltando dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Essa luz ela é forte e também se você tem algum ponto de tensão, essa luz vai remover essa dor. Você está protegida nesta luz branca. E agora, com os olhos fechados, com a mente serena, o coração tranquilo, mentalize-se em um campo bem bonito, aberto, com algumas árvores nas laterais, muitas flores. E agora imagine-se empurrando um arado, movendo essa terra para plantar as suas sementes, bem devagar, caminhando e movendo o seu arado, suave, empurrando o arado e na sequência, os seus pés começam a descer nesta terra em que você está arando e vai bem fundo, sem medo, sem se sentir asfixiada, vai descendo, vai descendo. Comece a se perceber, a se sentir. E agora pergunte-se: quem sou eu? Você pode até confirmar o seu gênero, os seus papéis, mas procure identificar as emoções que estão chegando. Essas emoções podem ser de uma pessoa boa, determinada, perseverante, guerreira. Ou então no seu ouvido pode estar vindo palavras não tão positivas, talvez de uma própria depreciação. Não tem problema. Apenas escute, agradeça, guarde-as em seu coração. Se elas não forem boas, mas se forem te deixar triste, você neste momento as deixará na terra. Você vai enterrá-las. Elas ficarão aí onde você está. E agora, fique apenas com aquelas palavras boas ao seu respeito, que eu tenho certeza que você tem. Agradeça essas palavras, independente se elas vierem boas ou ruins. Você vai pensar o que foi fazer neste plano, o que você veio fazer aqui. O que você veio se dispor a aprender. O que faz feliz o seu coração. Como que você se sente agora, encontrando as palavras boas na sua alma? Consegue se identificar? Se você não encontrar a resposta agora, não tem problema. Em uma outra meditação você encontrará. Fique aí, sinta essas palavras preenchendo o seu coração. E aos poucos, você vem subindo, vai saindo dessa terra como uma semente que começa a germinar. Vai subindo, subindo, saindo totalmente da terra. Olhe para a terra, agradeça a Mãe Natureza, agradeça por estar viva, com possibilidades de escolhas, por possibilidades de caminhos que você pode fazer.
e repete em voz alta, por 3 vezes, a palavra vida com luz, bem esticado, com o Z bem esticado. Inspira. Vida com luz. Inspira. Vida com luz. Inspira. Vida com luz. Eu sou Margarete Bianchini e estarei nesta e em outras meditações guiadas, te ajudando a encontrar a missão da sua alma. Quem conseguiu relaxar? Não é mais fácil decidir com a mente e o coração tranquilos? Que caminho seguir? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas metas? Se inspirando, se autoconhecendo. Eu desejo para vocês uma vida com muita luz, porque nós somos centelas divinas, pedacinhos do Cristo. E o Cristo que eu conheço era um Cristo alegre, era um Cristo de cura. Primeiro milagre foi transformar água em vinho. Por quê? Alegria, festa. Então ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para se adoecer, ninguém nasceu para ficar na escassez. Essas foram escolhas que nós fizemos. Mas a gente pode, por meio de um acordo espiritual, pedir a nossa cura, pedir o restabelecimento da nossa vida e ter uma vida com luz. Eu vou deixar, veja se você consegue voltar à apresentação. Por favor. Isso, no último slide já. Aí, mais um. Mais um. Está aí o endereço do YouTube, tem o meu site, vocês podem também conhecer um pouquinho do meu trabalho. E que Jesus e Nossa Senhora abençoe a vida de cada um de vocês. Minha gratidão, viu?